Normalmente a gente só pensa sobre o porquê da adoração cristã ser aos domingos e não mais aos sábados, quando a gente vai conversar com um judeu, com um adventista de sétimo dia, não é verdade? No entanto, implícito nessa questão fica uma das maiores mensagens, um dos maiores presentes que Deus nos deu através da ressurreição de Cristo, que eu não vejo muita gente falando. Ora, por que a gente adora os domingos? Porque Cristo ressuscitou no domingo, não é? Tudo bem, mas e aí, o que tem? A ordem de Deus sempre foi para trabalhar nos primeiros 6 dias da semana e descansar no sétimo. Por que isso mudou com a ressurreição de Cristo? O que a ressurreição tem a ver com isso? Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre essa questão, mas antes já se inscreve no canal, já deixa o like no vídeo e comenta se essa questão do sábado já te deixou com uma pulga atrás da orelha. E eu me lembro da minha primeira leitura do Pentateuco, que eu fiquei muito confuso com essa questão, porque o sábado ele tem um papel tão grande, tão importante na criação dos 10 mandamentos, também é uma coisa tão poética, que eu fiquei me perguntando por um bom tempo isso. Ora, Deus teve um cuidado tão grande com esse dia, ele santificou esse dia de uma forma tão linda. Por que a gente não adora Deus mais nele? Porque é como uma celebração, por exemplo. Eu e minha noiva, o nosso relacionamento começou ali no dia 12 de julho de 2020. A gente se conheceu um mês antes, no dia 12 de junho de 2020, né? Então no dia 12, todo mês a gente faz uma comemoração especial ali, um jantar, alguma coisa legal, para celebrar mais um mês de relacionamento. E os judeus, os adventistas, têm essa celebração no dia de sábado. Eles comemoram mais uma semana que se passou ao lado do Criador. Eles celebram essa aliança. Em Israel é até engraçado, porque na sexta-feira eles fazem tudo com muita pressa, né? Eles fazem tudo com muita ansiedade. Aí se a gente pergunta o porquê daquela pressa toda, eles respondem, ora, se você tivesse a poucas horas ali do seu casamento, de uma viagem que você sempre quis fazer na sua vida, você não ia ficar ansioso também? Então o sábado de Adonai é exatamente isso. E vamos relembrar como se inicia essa questão do sábado? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículos 2 e 3. A minha tradução diz assim: Havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra, e abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra de criação que fizera. Então, nesse momento, começa uma tradição ali que seria passada a Adão e que posteriormente seria passada de geração em geração, ali por meio de Sete, que foi se perdendo com o tempo, é claro, mas no futuro chegaria até o povo hebreu, onde toda essa questão seria relembrada agora em forma de lei, passada diretamente de Deus a Moisés, que por sua vez passaria esse mandamento para o seu povo. Só que a gente não consegue entender o sábado sem antes entender o trabalho. Essas duas questões, elas estão profundamente relacionadas conforme a gente vai entender no vídeo de hoje. Quando a gente pensa em trabalho hoje em dia, dá até um certo calafrio, né? Para quem mora em São Paulo, por exemplo, a gente acorda com o coração disparado ali por causa do despertador, aí vai ao banheiro, arruma a cama, toma café quando toma, sai correndo de casa ali com medo do relógio, porque a gente tem que estar pronto a informação às 7, 8 horas da manhã. Depois passa 2 horas no trânsito ou 2 horas no transporte público, estressado, sendo humilhado ali pelo contexto inteiro. Aí você chega no seu trabalho, passa o dia inteiro sendo humilhado por seu chefe, pelos clientes, pelos seus pares. Tem ali 1 ou 2 horas de almoço que servem mais para você chegar em casa mais tarde do que para você almoçar e descansar efetivamente, não é? De 9 a 10 horas depois acaba o seu expediente e você passa mais 2 horas no trânsito voltando para sua casa. Se você passa pela estação Pinheiros aqui em São Paulo e você tem que pegar a linha Nova Esmeralda em direção a Osasco, a humilhação é maior ainda, né? Porque além do intervalo entre os trens ser imenso, a cada 2 trens que passa naquela direção, um deles tem que sair todo mundo, porque esse trem ele é realojado para voltar a partir de Pinheiros. Então a plataforma fica cheia de gente ali, esperando o próximo trem, que esse sim vai em direção a Osasco. Então a plataforma que já estava lotada, lota mais ainda. E o próximo trem que tá vindo, ele já tá cheio, então não cabe mais ninguém. Aí o que você tem que fazer para conseguir embarcar nesse trem? Não conta isso pra ninguém, porque esse é um segredo meu. Você pega o trem indo pro Grajaú, o trem voltando, você desce ali na estação Hebraica Rebouças, que é onde fica o Shopping Eldorado ali. Você vai pro primeiro vagão e pega o trem lá indo pra Osasco, porque aí quando esse trem volta pra Pinheiros, você não vai precisar passar por aquele empurra-empurra de gente tentando entrar no trem lotado, você já vai estar lá dentro. Você vai ser espremido igual uma sardinha, claro, mas pelo menos você já tá lá. Aí umas 7, 8 horas da noite você chega na sua casa, toma um banho, janta, faz ali as suas coisas por 1 hora mais ou menos, porque no dia seguinte, às 5 da manhã, você tem que estar acordando de novo, não é assim que acontece? E se você tiver filho pequeno ainda, aí você não tem tempo realmente pra nada. E essa é a rotina na nossa sociedade
da maioria da população de pelo menos 6 vezes por semana, descansando só aos domingos. Mas esse domingo, será que é um dia de descanso ou é um dia de ansiedade, sabendo que logo no dia seguinte, na segunda-feira, começa tudo de novo? Então essa é a concepção, esse é o conceito de trabalho que a gente tem. Foucault, inclusive, chamava isso de biopoder, né? Uma forma de controle da sociedade, uma forma de escravidão. E a gente vive hoje em dia com medo do relógio, literalmente isso. A gente vive hoje em dia sendo oprimido pelo relógio. Mas será que foi sempre assim? Ou será que todo esse contexto é uma coisa inventada para perverter, para profanar uma coisa santificada? Pensa, por exemplo, no arco-íris que a gente vê toda vez que chove. Aquele é o símbolo de uma aliança de Deus com a humanidade. Ele tem 7 cores lindas que aparecem ali no céu, lembrando que 7 é o número da perfeição, o número da plenitude divina. Mas o que o arco-íris representa hoje em dia? Pois é mais uma profanação de uma coisa sagrada. Então, como começa o trabalho? E qual foi o processo que ele sofreu para chegar nesse retrato grotesco, que eu fiz questão de contar de uma forma exaustiva até para a gente começar a entender isso? O trabalho começa com a queda de Adão? Não, na verdade é ainda antes disso. Vamos ler aqui agora Gênesis 2, versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como lhes chamaria. E o nome que o homem deu a todo ser vivente, esse foi o seu nome. Então Adão, ele já trabalhava antes da sua queda. Ele nomeou todos os animais um a um. Ele também era jardineiro ali no Éden, né? Ele colhia o seu alimento. Só que tudo isso era uma coisa prazerosa. Tudo isso era uma coisa benéfica para ele. Tudo isso era uma coisa sagrada. Mas depois que ele e Eva comendo fruto proibido, lembra o que Deus fala para eles? Vamos agora para Gênesis capítulo 3, versículos 17 a 19. Ao homem disse: Por que deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e tu comerás das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, pois és pó, e ao pó tornarás. Então aqui já começa a agricultura e o conceito primitivo de trabalho. Entram as secas, o plantio antes da colheita, só que isso ainda começa com uma certa qualidade e vai decaindo com o passar do tempo, conforme os homens vão escravizando uns aos outros. Isso começa lá com Caim, a gente vai fazer um vídeo só a respeito de Caim em breve, tá bom? Que eu tô preparando. Mas até a queda do Império Romano e o início da Idade Média, a escravidão existe por causa do homem, não por causa de Deus. É claro que nesse período, e hoje já vou explicar melhor isso. A escravidão, ela tem um grande ponto de virada, digamos assim, por causa de Deus. Depois a escravidão volta, o homem volta a se escravizar. Mas na Idade Média a gente tem um grande basta nessa questão, pelo menos ali na Europa. Mas antes da gente falar sobre isso, lembra que em Gênesis a terra foi amaldiçoada, não é? Mas o homem não foi amaldiçoado. Quem amaldiçoou o homem na história foi ele mesmo. Só que no deserto, depois que os hebreus escaparam da sua escravidão no Egito, apesar dos desafios daquele solo, Deus proveu o pão de cada dia. Deus proveu o maná. E o maná era um alimento que caía do céu literalmente todos os dias da semana, exceto no dia de sábado. E o povo tinha que sair das suas tendas todos os dias e colher aquilo que não havia plantado, o bastante só para aquele dia, porque se aquela pessoa colhesse mais, aquele alimento excedente apodrecia, uma coisa que só não acontecia no dia de sábado, porque na sexta eles tinham que colher o bastante para o consumo de 2 dias. Aí no sábado eles teriam o descanso sabático. E isso está diretamente ligado com o motivo da gente adorar ao domingo e não ao sábado. Porque existem poucos momentos na Bíblia, dentre eles a gente vai falar sobre 3 hoje, onde o homem colhe sem ter plantado. A gente tem o caso de Adão, que colhia sem ter plantado. A gente tem agora o caso dos hebreus no deserto, que colheram o maná sem o plantio. E a gente tem o terceiro caso, que é o ponto alto do vídeo de hoje, onde os seres humanos colhem sem o plantio. Mas diante dessa situação do deserto ainda, Deus transmite ali todas aquelas leis por meio de Moisés. Vamos ler agora Êxodo 20, versículos de 8 a 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e neles farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, o teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu escravo, nem a tua escrava, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Pois em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Mas ao 7º dia
descansou. Por isso, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Então veja como o sábado é realmente um dia de adoração. Veja como o sábado é realmente um dia de descanso. Você passa 6 dias trabalhando e no 7º você descansa do seu plantio. Você aproveita a sua colheita. E essa tradição ela se mantém por milênios, né? É claro que isso não foi cumprido pelo povo hebreu, que trouxe inclusive ali a invasão assíria, o exílio babilônico, mas depois do exílio babilônico, isso foi seguido pelos judeus a ferro e fogo. Lembra que tentaram até apedrejar Jesus por estar fazendo a obra de Deus aos sábados, né? Ele inclusive fala: ora, o sábado ele foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Meu pai trabalha todos os dias, inclusive hoje, sábado, e eu também trabalho. O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Em Israel, inclusive, a escala de serviço militar não é suspensa aos sábados. Os militares são escalados para o plantão também no 7º dia. Por que isso não é uma violação da lei? Porque eles estão protegendo vidas. Só que com a ressurreição de Cristo, uma coisa acontece. Lembrando que ele é crucificado na sexta e ressuscita no dia de domingo. E com essa ressurreição no domingo, marcando uma transição da era da lei para a era da graça, ele simboliza para a gente um certo presente de Deus. Quem não é cristão, quem não é genuinamente convertido, vai achar isso um pouco trivial, talvez, mas só quem já se converteu, só quem já entregou a sua vida para Cristo, vai entender de verdade o que eu vou falar agora. O sábado judaico é um grande símbolo judaico da aliança mosaica, um símbolo da aliança da lei, da era da lei. Nessa aliança, primeiro você trabalha e depois você descansa, no último dia da semana. Já o primeiro dia da semana, o domingo, o dia em que o nosso Senhor ressuscitou, simboliza a redenção, a aliança da graça, a era da graça. E é aqui que entra a maior diferença. Enquanto na lei a gente trabalha primeiro e depois descansa, na graça nós primeiro cremos em Cristo, encontramos descanso, encontramos renovo, conforme ele fala ali em Mateus 11, 28 a 30, e depois disso nós trabalhamos. Efésios 2, 8 a 10 também traz essa questão. E essa é a maior diferença entre o sábado e o domingo. No sábado, primeiro a gente trabalha e depois descansa, mas no domingo, primeiro a gente encontra Cristo, a gente encontra descanso, a gente encontra renovo nele, e a partir disso, depois disso, a gente trabalha. Eu não quero hoje entrar muito aqui na parte legalista da coisa, do porquê realmente pautado nas escrituras. A gente adora ao domingo e não ao sábado, mas Paulo explica até que exaustivamente isso ali em Colossenses 2, 16 e 17, Gálatas 4, 9 a 11, Romanos 14, 5 a 6 e Romanos 6, 14 também, dentre várias outras. Se você quiser ler isso depois, vale muito a pena, tá? Mas a gente vê esse conceito entrando de uma forma tão grande na igreja primitiva e até na igreja católica também, posteriormente, que na Europa inteira, na Idade Média, o conceito antigo de escravidão cai por um bom tempo, até esse momento, para você ter uma noção. Os escravos, eles não podiam nem constituir família, né? Para reprodução, por exemplo, era feito ali uma cerimônia generalizada com vários escravos e escravas, onde todos se reproduziam com todos, e aí as mulheres engravidavam, mas não sabiam quem era o pai, então aquela criança, ela não teria família, ela não teria herança, e portanto ela seria, desde o berço, um escravo, propriedade daquele senhor, e com muita luta a Igreja Católica ela consegue abolir isso. Então, a partir de um certo momento, a menor posição social que alguém conseguia ter era a de servo da gleba, um sujeito que ficava ali cuidando de uma plantação. Ele poderia ter a sua família naquele espaço, continuar plantando com eles ali, muito parecido, por exemplo, com o caseiro de hoje em dia, o caseiro de um sítio ali, de uma granja, de uma chácara. E mesmo que uma pessoa pobre não tivesse nenhuma terra para plantar, não tivesse nenhum lugar para ir, essa pessoa ela não era marginalizada como acontece hoje em dia, mas essa pessoa poderia ir até uma das terras da igreja e pegar emprestado uma daquelas terras para si, para sua família, para que ele pudesse plantar, para que ele pudesse cultivar e sobreviver com aquele sustento. E por muitos anos na Idade Média, as pessoas elas trabalhavam em suas casas. Elas trabalhavam, por exemplo, cantando. O conceito de lazer que se tinha naquela sociedade era o mesmo conceito do trabalho. Não existia, por exemplo, uma pausa para se divertir. Se falasse isso para uma pessoa que estava plantando, ela falava: ora, a gente já está se divertindo aqui, para que a gente vai parar? Então isso é uma coisa recente. O conceito de se separar lazer de trabalho de uma forma tão rígida, tão sólida, é uma coisa recente. E ninguém vivia, por exemplo, também com medo do relógio. A pessoa acordava de uma forma natural ali com a luz do dia e começava a sua rotina sem todo esse estresse, toda essa pressão
que a gente tem hoje. Claro que existiam todos os problemas de saúde, outros problemas sociais que a gente também não tem hoje. Eu não estou falando que aquela é uma sociedade perfeita e que a de hoje é uma total porcaria, não é isso que eu estou dizendo. Mas esse conceito medieval de trabalho, ele volta a lembrar um pouco a era primitiva, onde a escravidão ainda não era uma coisa tão comum, tão normalizada. E essa condição, essa conquista da igreja, ela se mantém mais ou menos ali até a Revolução Francesa, onde tudo isso cai por terra e os pobres voltam a ser marginalizados, as pessoas voltam a ser escravizadas, desbancam, por exemplo, um rei para colocar um imperador no lugar, é uma coisa sem cabeça, literalmente, né? Um absurdo isso. E isso nos traz até os dias de hoje, onde é o período em toda a história humana mais fácil de alguém ser marginalizado. O período onde nós achamos que somos livres, mas somos completos escravos. E um período onde um conceito sagrado de trabalho foi totalmente deturpado, né? Por que será que é tão importante na nossa sociedade que o trabalho e o lazer sejam coisas tão distintas? Por que é tão interessante na nossa sociedade que o trabalho seja tão frustrante para 99% das pessoas? O inimigo profana as coisas sagradas, né? No inimigo, no mundo, nós encontramos escravidão. Mas em Cristo, nós encontramos liberdade, nós encontramos renovo. E quem se disponibiliza para trabalhar na seara de Deus, conhece novamente essa alegria do trabalho, esse amor ao trabalho, essa plenitude do trabalho. Ela nos é concedida novamente como um presente de Deus quando a gente tem de fato uma conversão genuína. Acontece aquela palavra grega que a gente chama de metanoia, né? A mudança na mente. E é possível trabalhar na seara de Deus em qualquer profissão, tá? Você pode ser um agente de Cristo em qualquer ambiente. Claro que muitas vezes você vai pedir em oração um ambiente de trabalho melhor, que te traga mais alegria, e Deus vai te conceder isso, mas esse ambiente não necessariamente vai ser uma igreja, é isso que eu tô falando. Em Cristo, primeiro nós cremos e descansamos, e depois disso nós trabalhamos. E é por isso que nós adoramos a Deus no primeiro dia da semana, aos domingos, e não mais aos sábados. Porque o domingo é um símbolo da graça e o sábado é um símbolo da lei. Mas é permitido alguém viver da fé? Isso não é uma coisa meio antiética? Para entender melhor essa questão, eu recomendo que você veja o vídeo que eu fiz sobre dízimos e ofertas. Nele eu fecho e deixo bem explicado toda essa questão, e esse vídeo vai te surpreender, tá bom? Depois você dá uma olhada lá. E por hoje é isso que eu tinha para dizer. Lembra de se inscrever no canal, de deixar o seu like no vídeo, e o seu comentário também me ajuda muito. E que Deus o abençoe, e até a próxima.